Vamos falar aqui de um conceito que foi introduzido com o PHP 7 na linguagem de programação, mas existia já noutras linguagens de programação há muito mais tempo. Com o PHP 7 foi introduzido o conceito usado noutras linguagens e que se designa por classes anónimas. Classes anónimas são classes que não têm nome, já vamos ver como é que funcionam na prática. Este tipo de classes só faz sentido quando nós queremos instanciar apenas um objeto dessa classe. Vocês poderão pensar, então, mas para que é que eu vou criar uma classe anónima só para criar um objeto? Bom, faz todo o sentido nós, muitas vezes no nosso código, criarmos uma classe que depois só vai ser usada uma vez por um objeto. Mas para isso, uma vez que nós não necessitamos de fazer várias instâncias dessa classe, então a ideia que está por trás destas classes anónimas é a necessidade ou a falta de necessidade de eu ter que definir um nome da classe. Porquê? Reparem, o exemplo normal, vamos lhe chamar assim, seria eu criar uma classe com o nome, que aqui é objeto 1, e colocar lá dentro as suas propriedades e os seus métodos. E depois na instanciação eu fazer aqui o A é igual a new objeto 1. Ora, reparem, no entanto, um exemplo com classes anónimas. Neste caso significa que eu posso fazer o seguinte, posso definir de imediato o objeto e ser igual a uma new class, e ela é anónima porque não tem qualquer nome a defini-la, isto é, o objeto é igual a uma instância de uma classe que é definida logo de imediato e que pode, obviamente, conter dentro de si todas as funcionalidades de uma classe normal. A única diferença é que eu não vou poder criar instâncias desta classe a não ser o B, neste caso o B passa a ser um objeto com esta classe anónima, e não posso, obviamente, criar uma variável C com esta mesma classe. Para isso teríamos que voltar a este exemplo que aqui está. Cá dentro eu posso ter todo o tipo de funcionalidades como já referi, mas é importante aqui uma nota relativamente à sintaxe. Ao contrário do que acontece aqui em que eu defino uma classe e não tenho que colocar aqui um ponto e vírgula no final, neste caso, uma vez que se trata de uma atribuição semelhante a esta, reparem, eu poderia ter aqui B é igual a 0 e tenho que colocar um ponto e vírgula no final para a sintaxe estar correta, então aqui o B é igual a new class, no final eu tenho que terminar com o ponto e vírgula, ok? Ora, em qualquer uma destas circunstâncias nós temos código válido. Então significa isto que se eu for aqui ao meu browser, eu vou ter aqui os resultados, teste normal e teste classe anónima. Como é que nós chegamos a estes resultados? Se olharmos aqui para o nosso código, nós vamos rapidamente verificar que este método teste tem aqui um eco teste normal e este método teste que pertence a esta classe anónima também tem aqui um eco e que diz teste classe anónima. Muitas vezes, portanto, para simplificar a escrita do código e para não termos necessidade de estar a reservar objetos na memória do nosso servidor para que a qualquer momento podemos criar ou possamos criar diversas instâncias desse mesmo objeto, se nós vamos criar um único objeto a partir de uma classe, então nós podemos equacionar, utilizar esta forma de escrita de classes, chamada classes anónimas.